tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Então hoje a nossa aula vai ser por aqui no Minecraft novamente. Até porque o nosso assunto de hoje pede usar bloquinhos, certo? Então, para nossa aula de hoje, vamos pegar aqui o nosso assunto, a atividade e a revisão da aula. Com a maçã porque a professora está online. Ok? Estamos preparados? Vamos lá para fora para poder fazer a nossa aula de hoje. Pronto, gente, aqui nós estamos. Estamos aqui na nossa quadra novamente para poder falar nosso assunto de hoje, que é sobre frações. Ah, que legal! Então, vamos fazer aqui primeiro. O que é uma fração? Fração, para quem não sabe ainda, até porque é um assunto que vocês já viram em anos passados. Fração é um número que representa partes de um todo, uma razão ou uma divisão. 2/3 é uma fração, por exemplo. Que a gente pode colocar um número, uma barrinha e o outro número, ok? Então, a fração tem um numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. O que esses números querem dizer? O denominador ele diz quantas partes o inteiro foi dividido, e o numerador diz quantas partes estão destacadas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, nossa plaquinha aqui. Qual é a fração que representa a quantidade de lãs amarelas em relação ao total de lãs? Então, a gente pode ver aqui que a gente tem um total de 9 lãs. E dessas 9 lãs, a gente tem 5 lãs que são amarelas. Então, a gente tem 5 nonos. 5 é o numerador e o 9 é o denominador, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu dividi isso tudo aqui em 9 pedaços. E desses 9 pedaços, eu peguei 5, que são os 5 que estão com a lã amarela. Aqui a gente também tem um outro exemplo. Qual a fração que representa a quantidade de lãs amarelas em relação ao total de lãs? Então, a gente tem aqui o total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem total de 10, na qual a gente tem que 5 são lãs amarelas. Então, a gente pode dizer que são 5 décimos. Ou então, metade. Até porque se a gente for juntar aqui as lãs amarelas, vai ser exatamente a metade do total de lãs que temos aqui. Por isso eu coloco 5 décimos. Porque são 5 lãs amarelas no total de 10 lãs. Certo? Então, a fração é também uma forma de representar razões. Você sabia que no Minecraft, 1 em cada 8 ovos dropa um pintinho ao jogar? Isso quer dizer uma razão de 1 para 8, 1/8. É que pede para a gente tentar. Vamos tentar aqui, não é? A gente tem aqui vários ovos. Vamos jogar aqui e ver quantos pintinhos que vão sair. Então, a gente tem aqui 5 vezes os 8 ovos. Então, é esperando que a gente consiga pelo menos 5 pintinhos aqui. É uma questão de sorte, mas vamos ver se a gente está com sorte hoje. Ó, 8 ovos saiu um. Opa, desculpa. 8 ovos, também saiu outro. Toma mais cuidado para não bater nesse bichinho. Aqui nada. Mais um. Isso, aqui outro. Foi isso. Não deu exatamente os 5 pintinhos. Só que, de acordo com a própria Wiki, é 1 em cada 8 ovos. Então, foi só uma questão de azar mesmo. Que triste. Então, deixa eu me afastar aqui antes que eu machuque eles mais ainda. Espero que esteja tudo bem. Depois eu dou
dou uma comidinha pra eles ficar felizes. Ok? Então a fração ela também pode ser usada como para expressar uma razão. Então, como a gente pode calcular a fração de uma quantidade? Para fazer o cálculo, a gente multiplica o valor pela fração. Ou seja, a gente multiplica o valor pelo numerador da fração e depois dividimos pelo denominador. A gente tem aqui um exemplo mais prático que pergunta aqui: quantas lãs valem a 2/6 de 30? Então, a gente pode ver que a gente tem aqui 30, um espaço aqui de 30 bloquinhos, que eu deixei eles divididos em 6 partes. Não é cada pedaço aqui de cores diferentes. Então, a gente tem aqui 6 pedaços, cada pedaço com 5 espaços para lãs. Ok? E a gente tem aqui 30 lãs. O que a gente quer não é preencher tudo com as 30 lãs, mas preencher apenas 2/6. Como é que a gente faria isso daqui? No cálculo, a gente faria a multiplicação. 2/6 vezes 30. Que no caso faria 30 vezes 2, que daria 60, dividido por 6, que daria 10. Será que é isso mesmo? A gente pode ver isso daqui na nossa construção. A gente tem os 30 espaços, então a gente tem espaço para 30 lãs, só que a gente não quer as 30 lãs inteiras. A gente só quer 2/6. Então, como é que já está dividido em 6 partes, cada parte de uma cor diferente, então a gente pode colocar aqui, preencher 2 desses pedaços. Vamos começar aqui de cima e preencher daqui 2 pedaços. Pronto, a gente pode ver que se não sobrou 20, antes tinha 30, então a gente usou 10. E a gente pode contar aqui também que cada fileirinha tem 5 blocos. Então, se tem 5 blocos aqui, são 2 fileiras, então a gente tem 10. Então, 2/6 de 30 vale a 10. Vou guardar aqui. Seguindo aqui adiante, a gente tem aí frações equivalentes. Então, 2 frações são equivalentes se elas representarem a mesma razão. Por exemplo, 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 são frações equivalentes. A gente tem aqui 1/3. 1/3 das lãs são amarelas. A gente tem um total de 3 e pegou uma que é amarela. 2/6, ou então 1/3 das lãs são amarelas. A gente tem aqui 6 lãs, só que a razão se mantém a mesma. 1/3 dessas lãs é amarela, então 2/6 ou 1/3 são lãs amarelas. E aqui a gente tem 3/9, que a gente tem 9 lãs no total, sendo que 3 são amarelas. Ok? Então, mantém a razão de 1/3 delas ser amarelas. E nesse caso aqui também, a gente tem aqui 12 lãs no total. Pode ter ver que é 3, 4, então aqui temos 12 lãs no total. Sendo que 4 são amarelas. Mantém a razão de ser 1/3 ainda. São 4/12, mas também é 1/3. Então, a gente tem aqui que elas 4 são frações equivalentes. Equivalentes a 1/3. Apesar do valor do numerador e do denominador mudarem, elas representam ainda a mesma razão. Ok? É como se para cada 2 lãs amarelas temos... É como se para cada 2 lãs brancas temos uma amarela. Mesma coisa aqui. A cada 2 brancas temos uma amarela. A cada 2 brancas, uma amarela. A cada 2 brancas, uma amarela. Ok? E por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai usar as frações equivalentes para resolver problemas com frações. Como? Por meio das frações equivalentes, a gente pode simplificá-las até encontrar uma fração irredutível.
que não pode mais ser simplificada. Como a gente poderia simplificar as frações? 2/6, 3/9 e 4/12. Então é a mesma coisa do que eu disse aqui. A gente não está falando que 4/12 também vale a 1/3? É como se eu dividisse essa fração aqui, esse 4/12, por 4. Tanto 4 dividido por 4, que daria 1, como 12 também dividiria por 3. Mesma coisa aqui, 3/9. Observe que eu multipliquei por 3 o 1/3. Então, do 3/9 para chegar no 1/3, eu dividiria tanto em cima como embaixo por 3. Nesse caso aqui do 2/6, observe que eu dobrei do que tinha naquele primeiro. Não foi que era uma linha, agora são duas. Então, do 2/6 para chegar a 1/3, eu também dividiria tanto em cima como embaixo por 2. Certo? É importante quando a gente for simplificar frações, que a gente sempre divida tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Certo? Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre isso, como é que a gente vai fazer isso daí. Beleza? Então, podemos passar para a nossa atividade de hoje. Pronto, aqui temos os exemplos de hoje. A gente tem aqui a primeira. Qual fração representa a quantidade de lãs amarelas em relação ao total de lãs? Então, a gente tem aqui a primeira. Quais são o total de lãs? São 6. Quantas lãs amarelas a gente tem aqui? 3. Então, a gente tem 3/6. Isso quer dizer que das 6 lãs no total, a gente tem 3 que são amarelas. Total de 6, temos 3 amarelas. E aqui? Aqui a gente pode ver que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem aqui o 4 por 4, então total de 16. E quantas são amarelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é 12 lãs amarelas, no total de 16 lãs. Que a gente também poderia simplificar como sendo 3/4. Que dá pra ver que é como se eu dividisse isso tudo aqui em 4 pedaços. E daí, desses 4 pedaços, eu peguei 3 que são amarelos. E aqui na segunda ela pede, quanto vale 1/4 de 12? Então, a gente tem aqui 12 lãs amarelas, que a gente vai usar para preencher esse quadro aqui. Observe aqui já está dividido em 4 pedaços. Então, como ele está pedindo 1/4, é só a gente colocar aqui, preencher uma desses pedaços, certo? No caso, eu usei quantas lãs? 3. Então, 1/4 de 12 são 3. Pronto. E agora, vamos voltar para o comecinho para poder rever a nossa aula de hoje, ok? Pronto, gente. Agora que a gente está no fim da nossa aula, vamos fazer uma revisão rapidinha do que a gente viu hoje. Então, fração é um número que representa uma parte de um todo. É de uma razão ou então uma divisão. Para calcular uma fração de uma quantidade, a gente multiplica a fração pela quantidade. Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma razão, mesmo tendo valores diferentes, tanto no numerador como no denominador. Usamos frações equivalentes para simplificar as frações, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Quando não podemos mais simplificar, a gente tem uma fração irredutível. E é isso. Então, gente, na próxima aula a gente vai trabalhar mais sobre como simplificar as frações. Viu? A aula de hoje foi mais um contexto geral de como é que funciona. De como funciona a fração, até para relembrar, porque é um assunto que você já deve ter visto em anos passados.
E é isso, gente. Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau!